Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui diariamente, à exceção dos sábados, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na segunda e última parte desta obra, que trata dos exemplos, e no 8º capítulo, que é o último, e trata das expiações terrestres. Kardec nos traz exemplos através dos próprios testemunhos dos espíritos, que vêm por evocações ou espontâneas, não é? Ou melhor, vêm por evocações, ou seja, são chamados ou para dar o depoimento, ou vêm por comunicações espontâneas, mesmo sem serem chamados. Hoje nós vamos ver aqui, no capítulo Expiações Terrestres, o caso do senhor Letil. E o senhor Letil, nos diz Kardec, era fabricante de perto de Paris e morreu em abril de 1864, de um modo horrível. Uma caldeira de verniz em ebulição, tendo pegado fogo, e tendo se derramado sobre ele, então caiu sobre ele o verniz fervendo, foi numa piscadela de olhos, o senhor Letil, coberto por uma matéria incendiada, e compreendeu em seguida que estava perdido, ou seja, não sobreviveria, mas ele não morreu. Ele viveu ainda 12 horas. Vamos ver o que aconteceu durante essas 12 horas. Sozinho, nesse momento, na oficina, com um jovem aprendiz, teve a coragem de ir para o seu domicílio, diante mais ou menos da oficina, uns 200 metros. Bem longe para alguém que está se desfazendo no verniz fervendo, não é? Quando se pôde dar-lhe os primeiros socorros, as carnes estavam queimadas e caíam do seu corpo aos pedaços. Os ossos de uma parte do corpo e da face estavam à mostra. Ele viveu 12 horas, nos mais terríveis sofrimentos, conservando, apesar disso, toda a presença de espírito, ou seja, estava lúcido durante todo o tempo, até o último momento, e pondo em ordem nos seus assuntos com uma perfeita lucidez. Então, ele aproveitou essas 12 horas e ainda colocou seus negócios em dia, né? Deu as orientações, assinou documentos, ainda naquela situação terrível. Durante essa cruel agonia, não fez ouvir nenhum pranto, nenhum murmúrio, ou seja, nenhuma reclamação, nada, nenhum gemido. Morreu orando a Deus. Era um homem muito honrado, de um caráter doce e benevolente, amado e estimado por todos aqueles que o conheceram. Tinha abraçado as ideias espíritas com entusiasmo, mas não com bastante reflexão. E foi por essa razão, sendo um pouco médium ele mesmo, um joguete de numerosas mistificações. Então, são aqueles espíritos enganadores, não é? Que, entretanto, não abalaram sua fé. Com confiança naquilo que lhe diziam os espíritos, eram levadas, em certa circunstância, até a ingenuidade. Ou seja, ele acreditava muito em tudo que os espíritos diziam, e nós temos que ter critérios, não é? Saber se os espíritos são de Deus, como dizia João. Há muitos espíritos, mas é preciso saber se eles são de Deus. E Kardec nos ensina, principalmente no estudo do livro dos médiuns, como fazer essa avaliação, ter esse discernimento, mas nós temos que, também entra experiência. E tem pessoas que têm certos, vamos dizer assim, condições mais refinadas de percepção, e outras não. Isso é um fato. Continuando.
Kardec diz, evocado na Sociedade Espírita de Paris em 29 de abril de 1864, ou seja, poucos dias depois da sua morte, e sob ainda o império da terrível cena da qual fora vítima, deu a comunicação seguinte. Agora vai falar do senhor Letil. Uma tristeza profunda me oprime. Horrorizado ainda de minha morte trágica, creio-me sob o ferro de um carrasco. Quanto, pois, sofri. Oh, quanto sofri. Estou todo tremente, ou seja, tremendo. Parece-me que ainda sinto o odor fétido que as minhas carnes queimadas lançavam ao meu redor. Agonia de 12 horas. Quanto provaste, ó espírito culpado. Sofreu sem murmurar. Também Deus vai dar-lhe o seu perdão. Então aí vemos que por mais que ele tivesse uma vida extremamente correta, na encarnação como o senhor Letil, havia aí um problema consciencial, não é? E aí ele continua, ó minha bem-amada, falando da sua esposa, não chore mais sobre mim, minhas dores vão se acalmar. Eu não sofro realmente, mas a lembrança equivale à realidade. Meu conhecimento do Espiritismo ajuda-me muito. Sei agora, sem esta doce criança, sei agora que, sem esta doce criança, teria permanecido no delírio onde fui jogado pela minha morte terrível. Mas tinha um consolador, que não me deixou desde o último suspiro. Falava ainda que o via já perto de mim. Parecia que era um reflexo de minhas dores, que me dava vertigem e mostrava-me fantasmas. Não, não. Era o meu anjo protetor que, silencioso e mudo, consolava-me pelo coração. Olha que lindo. O anjo guardião, o espírito protetor, estava ali com ele naquele momento, e está com todos nós, só que ele o viu. Isso é uma benção, não é? Desde que disse adeus à terra, ele me disse, vem meu filho, e revê o dia. Ou seja, as instâncias de luz, não é? Porque ele fez por onde ir para essas instâncias de luz. Vem meu filho, e revê o dia. Respirei mais livremente, crendo sair de um sonho pavoroso. Eu falava de minha bem-amada esposa, da corajosa criança que a mim se devotou. No caso, essa criança é a esposa, devia ser ainda bem jovem, não é? Todos estão sobre a terra, tu, ó meu filho, estás entre nós. Ou seja, ele não estava mais encarnado e todos haviam ficado na terra encarnados. Procurei a minha casa. O anjo nela me deixou entrar, acompanhando-me, e aí vi todo o mundo em lágrimas. Vi todo o mundo em lágrimas. Tudo era triste, e em tudo nessa pacífica paisagem de outrora. Não pude sustentar por muito tempo a visão desse doloroso espetáculo. Muito emocionado, disse ao meu guia, ó meu bom anjo, saiamos daqui. E o anjo disse, sim, saiamos e procuremos o repouso. Depois, sofri menos. Se não visse a minha esposa inconsolável, meus amigos tão tristes, seria quase feliz. E aí ele diz, meu bom guia, meu querido anjo, consentiu dizer-me por que tive uma morte tão dolorosa. E para o vosso ensinamento, meus filhos, vou fazer-vos uma confissão. Há 2 séculos, ou seja, 1600 e alguma coisa, há 2 séculos, fiz estender sobre uma fogueira uma jovem inocente
como se o é na sua idade, pois que tinha entre 12 e 14 anos, mais ou menos. De que se acusava? Ai de mim, de ser, era acusada de ser a cúmplice de uma ameaça contra a política sacerdotal. Eu era italiano e juiz inquisidor. Os carrascos não ousaram tocar o corpo da criança. Então, eles se negaram a colocá-la na fogueira. E o que ele fez? Eu mesmo fui o juiz e o carrasco. Ó justiça, justiça de Deus, tu és grande. A ela me submeti. Tanto prometera de não vacilar no dia do combate, que foi o dia em que houve o trágico acidente, não é? Que tive a força para manter a palavra. Eu não murmurei, e me perdoastes, ó meu Deus. Quando, pois, a lembrança de minha pobre inocente vítima se apagará de minha memória? Ou seja, embora ele sentisse que houvera ressarcido diante da própria consciência o que tinha feito, ele ainda sentia pelo que havia feito. Fato. Ninguém se alegra de ter feito mal a alguém, não em sã consciência. Então ele pergunta que quando aquela imagem da pobre inocente vítima se apagaria de sua memória, e diz: aí está o que me faz sofrer. É necessário também que ela me perdoe. Ó vós, filhos da nova doutrina, ou seja, os espíritas, dizeis por vezes: não nos lembramos do que fizemos precedentemente, por isso não podemos evitar os males aos quais nos expomos com o esquecimento do passado. Ó meus irmãos, bendizei a Deus, se vos deixasse a lembrança, não haveria para vós nenhum momento de repouso sobre a terra. Sem cessar, perseguidos pelo remorso e pela vergonha, poderíeis ter um único instante de paz? O esquecimento é um benefício, a lembrança aqui é uma tortura. Ainda alguns dias e por recompensa da paciência com a qual suportei minhas dores. Deus vai me dar o esquecimento da minha falta. Eis a promessa que vem de ser feita pelo meu bom anjo. Aí, nós reencarnamos e voltamos a esquecer, que ainda temos muito que reencarnar aí pela frente. E são momentos também em que a nossa consciência pode, de alguma forma, ser aliviada pelo esquecimento. Mas aqui estamos, para enfrentar as nossas provas e as nossas expiações. E então termina dessa forma a comunicação do Sr. Letil. E Kardec nos diz, encerrando esta comunicação: o caráter do Sr. Letil, na sua última existência, prova o quanto seu espírito melhorou. A sua conduta foi o resultado de seu arrependimento e das resoluções que tomou para se acertar, não é? Mas isso não bastava. Era-lhe necessário selar, as suas resoluções por uma grande expiação. Era-lhe necessário suportar como homem o que fizera os outros suportarem. A resignação, nessa terrível circunstância, era para ele a maior prova, e felizmente para ele não faliu, não fracassou. O conhecimento do Espiritismo, sem dúvida, muito contribuiu para sustentar a sua coragem, pela fé sincera que lhe dera no futuro. O Espiritismo lhe dera uma fé sincera no futuro. Sabia que as dores da vida são provas e expiações, e a elas se submeteu, sem murmurar, dizendo: Deus é justo, sem dúvida, eu o mereci.
outra história forte de expiação terrestre, não é? Do Senhor Letil. Amanhã continuamos. Projeto 15 minutos. Projeto 15 minutos. O céu e o inferno. Até lá. Muita paz a todos.